Fala pessoal do canal Fala Fono, nós vamos conversar hoje sobre a diferença entre o atraso simples e o transtorno. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal e saiba que lá no Instagram eu tenho um presentinho para vocês, que é um quiz onde vocês podem responder gratuitamente como está a criança de vocês e ter uma noção se ela está indo bem ou se ela está com alguma dificuldade. Sobre o vídeo de hoje, diferenças entre o atraso simples e o transtorno. Vamos lá! A criança que apresenta o atraso simples, ela difere da criança que tem algum transtorno no seguinte: a criança com o atraso simples, em pouco tempo, relativamente falando, ela vai se desenvolver, vai se equiparar aos pares da mesma idade ou que é esperado para a faixa etária dela, e ela não vai apresentar mais nenhum outro tipo de dificuldade. Lá no futuro, ela não vai apresentar nenhum outro tipo de dificuldade. Ela superou aquilo, é como se ela tivesse virado uma página. A vida dela agora segue como se nada tivesse acontecido. A criança que tem algum transtorno, por definição, o transtorno já remete a uma dificuldade persistente. Só que é meio uma pegadinha aí, porque às vezes a criança que ela se desenvolve bem, porque faz um monte de terapia, faz intervenção precoce, a família é maravilhosa, bum, a criança explode, o vocabulário explode, ela se desenvolve super bem. Às vezes a gente chega a pensar, ups, foi um atraso simples, ela virou a página. Só que lá na frente, quando essa criança tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, que a escola e a sociedade apresentam uma demanda maior para essa criança de comunicação, de compreensão, de regulação emocional através da linguagem, de aprender a ler e escrever, né? São demandas mais complexas. Às vezes essa criança volta a ter dificuldade, porque muitas vezes é uma criança que não tinha um atraso simples, é uma criança que tem algum transtorno. E aí o transtorno, gente, a gente pode ter dos mais variados graus, tá? Acontece que a dificuldade, ela persiste. No atraso, a dificuldade não persiste, ela acaba. No transtorno, ela persiste e ela pode voltar a aparecer, né? Porque ela não estava, ela estava ali. Ela só não estava aparecendo porque a demanda era baixa. Quando a gente aumenta a demanda, aí fica evidente a dificuldade da criança. Eu sei que todo mundo gostaria que a criança tivesse um atraso simples e que ninguém nunca gostaria que a criança tivesse um transtorno. Isso tem muito a ver com a forma preconceituosa com que a sociedade muitas vezes lida com as pessoas que possuem ou estão dentro de algum transtorno, tá? A gente precisa mudar isso. Pessoas com algum diagnóstico são maioria no mundo. A gente tem mais pessoas com algum diagnóstico do que pessoas sem diagnóstico nenhum. E a gente precisa começar a aceitar que as pessoas são diferentes e que tudo bem, né? Mas essa vontade de querer que a criança tenha um atraso simples e não um transtorno, muitas vezes mascara dificuldades persistentes e encavala problemas que lá na frente vão estourar, com falta de autoestima, dificuldade de fazer amizades, dificuldade de manter relacionamentos, dificuldade de sucesso acadêmico, dificuldade de conseguir um emprego, dificuldade de se ajustar no emprego, né? Fica pulando de emprego em emprego. Então, muitas vezes essas pessoas que depois chegaram no futuro, na vida adulta ali, e que apresentam alguma dificuldade de fazer todo esse ajuste social, se inserir na sociedade, são muitas vezes pessoas que têm transtornos subdiagnosticados. TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, transtorno do espectro do autismo, às vezes num grau leve, a gente não percebia muito antigamente, hoje em dia está mais perceptível, porque houve uma melhora, uma maior precisão na forma de diagnosticar. Transtorno, TDL, se duvidar, na minha opinião, ele é o transtorno mais subdiagnosticado que existe, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, uma dificuldade persistente em aprender e produzir linguagem. Tá? Então, tem vários transtornos aí que podem estar como pano de fundo e a gente, na nossa mente normalizadora, né, no nosso preconceito, a gente não quer enxergar a especificidade daquela criança, não oferece o suporte necessário, em consequência, ela não tem aquele desenvolvimento todo e aquelas dificuldades vão se encavalando. Quando a criança tem uma dificuldade ali, a gente percebe, ela até recebe um diagnóstico, mas ela dá aquele boom. Nossa, se desenvolveu super. Então as pessoas falam, saiu do espectro, né? Ou então, desclassificou, descategorizou ali do transtorno. Cuidado, digo isso para profissionais familiares, né? Profissionais
Peçam para essa criança fazer um acompanhamento a cada 6 meses, uma vez por ano, para reavaliação, conforme ela vai crescendo. Porque aí as demandas aumentam e muitas vezes a dificuldade reaparece. E é uma nova oportunidade de oferecer o suporte que essa pessoa precisa para ter o melhor desenvolvimento dentro do panorama genético e da condição de vida dela. Então, essa é a diferença. E muitas vezes a gente põe pessoas no atraso simples que estão no transtorno por conta do nosso preconceito. O contrário também existe, às vezes a gente tem crianças com atraso simples e pais que são tão preocupados, vou usar essa palavra aqui de uma forma meia coloquial, mas neuróticos, né, que querem ver problema em tudo e que acabam achando tudo muito estranho porque estão nessa neura, né, de encontrar problemas na criança e acabam tentando jogar ela num diagnóstico que às vezes ela não tem. Então, por isso é muito importante a opinião do clínico. Ele é uma pessoa neutra, ele não está envolvido emocionalmente com aquela criança, ele consegue ter um olhar mais claro. E aí, se ficou com dúvida, procura um segundo profissional, né? Infelizmente, o que a gente observa hoje acontecer também é a família procurar vários profissionais até encontrar um que dá o diagnóstico que ela quer, não o diagnóstico que a maioria concorda que essa criança tenha. E aí, uma vez que ela falou, é isso mesmo, então fechou, era só o que eu queria mesmo que ela tinha, então é isso que ela tem. Então, cuidado com isso, porque isso pode prejudicar esse sujeito no futuro. Ele precisa receber o suporte para ele ter o melhor desenvolvimento possível dentro do panorama dele. A gente não quer que ele suba a escadinha da normalidade, tirar ele de uma escadinha de uma pessoa que tem um transtorno e colocar ele numa escadinha da normalidade. A gente quer que ele galgue o mais alto degrau dentro da escadinha dele, é só isso que a gente quer. Né? Oferecer as melhores condições para o melhor desenvolvimento possível dessa pessoa, aceitando quem ela é, com ou sem transtorno, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo na seção, a gente responde todo mundo na primeira semana. E não deixe de seguir o canal. Beijos e até a próxima.